Oi, oi, tudo bem? Passando aqui para te trazer um conteúdo falando sobre 3 pecados que atrapalham a vida da pessoa, atrapalha de forma física, almática e espiritual. E eu quero trazer esse conteúdo aqui para você, porque eu creio que o Senhor vai falar no seu coração, tá bom? Meu nome é Leitiana e eu tenho o intuito aqui nesse perfil de propagar o Evangelho. E eu creio que você será tocado, que você será instruído por meio da palavra de Deus, em nome de Jesus, tá ok? Aqui em Goiânia tá muito quente, eu acho que vocês estão percebendo que eu tô um pouco suada. Gente, aqui tá tão quente que eu não sei o que fazer. Vou gravar esse vídeo mesmo assim, Deus vai me dar a graça. Olha só, eu vou falar aqui 3 pecados que começaram no princípio da queda do homem e da mulher, tá? Do primeiro casal. Quais foram esses 3 pecados que foram marcados ali no princípio da desobediência? O primeiro foi cobiça, o segundo foi orgulho e o terceiro foi inveja, tá? Eu vou trazer aqui um mapa bíblico com alguns capítulos e versículos apresentando aqui para você ter o melhor entendimento, tá bom? Deus me deu um discernimento sobre esses pecados e eu quis trazer aqui para você e eu observei o quanto isso é maléfico, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a nossa realidade do nosso dia a dia, do que nós estamos vendo. E eu falei, eu vou compartilhar com as pessoas, porque isso é muito sério. Então, vamos lá, no capítulo 1 de Gênesis, verso 27, vai dizer assim: Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Isso daqui vai falar sobre imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. A minha Bíblia vai dizer aqui que fomos criados parecido com ele. Outras traduções vão dizer semelhante. Aqui, resumindo, imagem e semelhança, identidade, tá? Vai falar sobre identidade isso aqui. Agora vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Vai dizer assim, ó: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Esse versículo aqui, de acordo com o primeiro vai dizer sobre identidade, sobre imagem. O segundo que eu li, resumindo o que eu li, ordem, instrução, mandamento. Deus criou o homem segundo a sua imagem, depois ele deu uma ordem, uma instrução para esse homem em relação ao ambiente que ele iria conviver, que é o jardim, tá? Não coma, né? Cuide do jardim, trabalhe, planta, faça o que você quiser, mas não coma da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, tá bom? Uma instrução de como viver no jardim e um mandamento, uma ordem: não coma da árvore do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Agora, aqui no capítulo 3 vai dizer o quê? Capítulo 3, verso 1 diz assim: A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Olha só, ela não perguntou se era proibido comer da fruta, né, da árvore, só daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ela perguntou foi das árvores, tipo assim, como assim? Das árvores? Sabe aquele, olha, para você ver. Esse versículo já vai falar sobre sedução, manipulação,
Sabe aquela pessoa que vem com aquele papo furado? Ela não fala diretamente. Ela não falou, Deus pediu para... Por que Deus pediu? Por que ela não falou assim? Ei, por que Deus proibiu você de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela não, ela já veio e foi perguntando. É verdade? Como se Deus mentisse, né? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Sendo que Deus está falando aqui no capítulo 2, verso... como é que fala? Verso 17 diz assim, menos da árvore que dá o conhecimento. Deus não falou árvores, ele deu uma árvore só, um mandamento só sobre aquela árvore, sobre aquela... foi só uma direção sobre uma obediência que ele tinha que obedecer. Deus não falou, não é para comer dessa, daquela, não, só dessa, não mexa nessa. E aí Eva vem e responde bem assim, ó, com consciência. Eva já responde com consciência. A mulher respondeu aqui no verso 2 de Gênesis capítulo 3. Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse, quando ela fala Deus nos disse, ela está falando aquele mesmo versículo que aqui o 17. Fala Deus nos disse, Deus nos orienta, Deus nos ensina, Deus nos ensinou, Deus nos falou, que é o quê? Que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, nem comer, nem tocar, tá? Se fizermos isso, morreremos. Aí a cobra, ou seja, Eva já era uma moça consciente, uma moça inteligente, uma moça instruída, né? E a cobra vem e diz, mas vocês não morrerão coisa nenhuma. Menina, olha a cobra, menina do céu, a bicha é cobra mesmo. Olha só aqui, ó. Engano. O que vai simbolizar a fala da cobra? Engano. A resposta de Eva, consciência, tá? A primeira pergunta da cobra é manipulação, rodeio. A segunda resposta aqui de Eva, que a primeira pergunta cobra, a segunda resposta Eva, consciência, terceira pergunta... Não, errei. Primeira pergunta da cobra simboliza manipulação. Aquelas perguntas assim, meia manipuladora, meia rodeadora, né? Aí a mulher responde com consciência, foi bem instruída. Aí a cobra vem perguntando de novo, ó, com mentira, com engano, que nada, você não morre não, vai morrer não, entendeu? Sendo que Deus falou que ia morrer. Olha só, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gente, esse conhecimento era para Eva e para Adão? Não. Porque Eva e Adão, eles já tinham o que eles precisavam, que era a verdade, a instrução de Deus, tá? Eles não precisavam de mais nada, eles já tinham um jardim, podiam viver, fazer o que eles quisessem lá, mas eles não precisavam de mais nada, porque Deus já tinha dado tudo o que eles precisavam. Adão foi criado, não tinha uma parceira, Deus falou, tá ruim esse homem sozinho, eu vou dar uma mulher para ele, já estava tudo resolvido. Então não tinha mais nada para se intrometer, para fazer, para acrescentar, já estava tudo pleno. Aí, de repente, essa abençoada diz aí, ó, para Eva que ela ia ficar como Deus, sendo que Deus já tinha feito Eva e o homem, né, o Adão, imagem e semelhança, não precisava querer ser ou se tornar algo que ele já não era igual, mas eles já eram semelhantes, tá? Eles já tinham a semelhança do Criador, de Deus, mas a cobra que é aquelas pessoas glutona, que a barriga não precisa estar cheia, tem que explodir, tem que comer para vomitar, né? A cobra queria isso. Não bastava aquele tanto de pé de árvore, né? Não bastava, tinha que comer mais uma fruta. Olha só, a mulher viu, vou ver bem aqui porque eu fiz umas marcação. Olha só, por causa da sedução da cobra, da manipulação, entra agora o plano, né? Cobiça e desobediência. Desobediência aqui é quebra de aliança, infidelidade.
Cobiça é invejar, querer o que não é dele, querer o que não está no alcance dele, que não é para ele. Olha só, Eva chegou nesse nível. A mulher viu que a árvore era bonita, viu que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento, sendo que ela tinha consciência, sendo que ela tinha já a instrução do Criador dela. Para que ela queria esse tal desse entendimento se ela já tinha, né? Olha só, aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Aí nesse momento quebrou, tá? Houve a quebra de aliança, houve a desobediência, a infidelidade. Olha só, no verso 7 eu fiz uma marcaçãozinha aqui, aí aqui, ó, eles comeram, né? Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Olha só, eu quero dizer aqui para vocês que nós temos 5 sentidos. Eu marquei aqui, ó. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Eva começou sendo seduzida pelo ouvido, pela audição. De repente, ela começou a ser seduzida pelo olhar, porque ela viu a árvore, achou bonita, começou, esse negócio tá bonito, tá diferenciado. De repente, ela mexe, ela toca, pega. 1, 2, 3. Olha só, todos esses sentidos foram sendo ativados aos poucos. E por meio desses sentidos que foram ativados, que foram prosseguidos ali naquela conversa mole da cobra, ela chegou num nível de desobediência, de quebra de aliança, e induziu também, atraiu o seu marido, o seu parceiro, aquele que era só uma só carne com ela, para o pecado. E aí, o que aconteceu? O 6º sentido foi aberto. Qual é o 6º sentido? A natureza pecaminosa, a natureza humana. É aquela voz, tá? Lá dentro que fica, será que é errado? Será que é certo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Lá eles não tinham esse será, tá certo, tá errado. Só tinha, lá no Jardim do Éden só tinha assim, certo. Não tinha essa, tá errado, tá certo, vou, falo, não falo, não existia. Era plenitude em tudo, tudo. É tanto que essa nudez de Eva e de Adão, sem nenhum tipo de vergonha um do outro, era a liberdade. Lá no jardim era liberdade total. Porém, tinha uma parte do livre-arbítrio, que foi aquela que Deus deixou. Não coma, mas se você comer, entendeu? Aí, de repente, vai vir uma consequência, que é a morte. Você pode ter tudo o que você quiser aqui, mas você pode escolher isso. Só que você vai ter isso. Então, Deus deixou para o homem uma liberdade plena, total. A ponto dele e sua esposa estarem nus. Ele nem olhava para o peito dela e falou, nossa, seu peito é diferente do meu, nossa, seu cabelo... Não, por quê? Porque ali não existia o 6º sentido. Não, mas aí a cobra, com a malignidade dela, começou a ativar Eva, começou a manipular a cabeça de Eva, começou a babosear o sentido da audição de Eva. Quando foi ver, Eva já tinha caído, já tinha pecado, já tinha arrastado o marido dela também para o pecado. Tá? E aí, meu amor, só decadência. Então, resumindo aqui essa partezinha, nós temos que tomar cuidado com os nossos sentidos. Eu vou voltar a falar disso de novo, tá? Aí o que aconteceu aqui, ó? Começou as obras da carne, né? Houve uma infidelidade. Aí começou as obras da carne por meio dos sentidos. Eles tinham já uma instrução, uma consciência do que Deus tinha falado para eles, um conhecimento do que Deus tinha falado para eles. Só que eles começaram a agir por meio deles mesmos. Eles começaram a criar, bolar plano carnal para poder se livrar do prejuízo, para se livrar da desobediência, para se livrar da cagada que eles fizeram. Foram fazer o quê, ó? Os 2 olhos deles se abriram, esses olhos naturais eram abertos, só os espirituais, né, que eram o 6º sentido, não eram.
Tudo do jeitinho que deveria ser. Ó, se abriram e eles perceberam que estavam nus, então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Na hora que eles perceberam que eles estavam nus, foi na hora que a liberdade saiu de dentro deles. Toda a liberdade que Deus deu para ele saiu na hora, porque quando você está nu com uma pessoa que é seu parceiro, seu marido, sua esposa, você não tem vergonha. Por quê? Porque ali há aliança e liberdade. Aonde há aliança, existe liberdade. Então, quando Eva e Adão se perceberam os nus, eles dois rapidamente começaram a caçar jeito de se tampar. Por quê? Porque a aliança foi quebrada e perdeu a liberdade, meu amor. Teve vergonha. Aí, o que acontece? Naquele dia, quando soprava, no verso 8, soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, então se esconderam dele no meio das árvores. Olha só. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, vou falar uma coisa aqui para você, eu tenho um filho, todos os pais e mães passam por essa mesma experiência que Deus passou aqui. Quando os nossos filhos malinam em alguma coisa, a gente sabe, tá? Que ele malinou, porque às vezes a gente vai ver a boquinha suja, as mãozinhas sujas, vai sentir o cheiro do negócio que ele comeu, às vezes vai esconder atrás de umas coisas e os pezinhos vai ficar pro lado de fora. Então Deus já estava vendo tudo isso, eles podiam se esconder, podiam fazer o que eles quisessem, podiam abrir um buraco na terra, Deus estava vendo. Só que Deus, ele não tem um papel de acusador, ele tem um papel de pai, de criador, ele não vai acusar, né? Aí, de repente, ele fala assim, cadê, meu Deus? Eu me atrapalhei bem aqui. Onde é que você está? Né? Deus chamou, o homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Olha só, olha as tragédias que veio acontecendo aqui, ó, sobre a vida deles. Primeiro, cobiça de Eva, depois a infidelidade, que foi a desobediência, depois foi o ocultismo, começou a se esconder. Depois tiveram medo que lá não existia medo, por que ele estava com medo? Aí, de repente, ouvi sua voz e tal, aí por isso me escondi e fiquei com medo. Deus fala assim, Deus pergunta, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Eu, como mãe, quando eu às vezes escuto meu filho falar assim, ai mãe, eu sou feio, a primeira coisa que, no automático eu falo, quem te chamou de feio? Por que você está falando que você é feio? Porque eu não falo para ele que ele é feio, então eu pergunto, Deus fez isso aqui. Uai, mas quem falou que você está nu? Por quê? Porque Deus, ele não olhava para Eva desse jeito. Então, por isso que perguntou. Né? Como assim? Tipo, como é que ele sabe que ele tá do nada, né? Deus já sabia, né? Só que ele tava só perguntando, porque Deus, ele não faz o papel de acusar. Olha só. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Deus, ele não foi lá condenando, foi perguntando, você comeu, você pegou naquela fruta? Aí o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta. O que aconteceu aqui, ó? Orgulho. Ele não falou, eu não fiz o que o Senhor falou que era para me fazer, que era para ficar cuidando do jardim. Não, a sua mulher, a mulher que você me deu, tá? A mulher que tu me deu. Ele não foi orgulhoso, ele foi covarde. Ele jogou a bola para Deus e jogou a bola para a mulher e tirou o couro dele de lado. Orgulho, entendeu? Aí, então, o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou. Acusação, apontamento. Quando você faz uma coisa errada e você não assume também seu erro, já vai jogando, já vai apontando, você está acusando, você não tá. Você pode até falar assim, eu deixei a fulana ou eu permiti, tá? Mas ela já foi, não, ela nem contou a parte dela, que ela cobiçou a árvore, e ela nem falou, não, é porque eu fiquei de olho na árvore lá, a serpente falou de um jeito que me encantou e eu fiquei de olho na árvore.
Tipo assim, eu cobicei o que não era para mim, porque o Senhor já me deu uma instrução, o Senhor já me deu todo esse banquete, todas essas árvores para mim, sobre o meu domínio, para me comer, e eu quis cobiçar o que o Senhor não tinha para mim, que não era para mim mexer. Então, assim, a mulher, ela cobiçou, o homem se orgulhou, não quis assumir logo também que ele errou também. E agora, o que acontece bem aqui, meu amor? Acontece depois, né, veio o castigo de Deus, que Deus vai falar tudo que vai acontecer aqui com eles, aqui no versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis. Deus vai fazer todo um processamento aqui, colocando a cobra como inimiga de Eva, que significa, se vão ser inimigas, é porque elas eram amigas, né? E aí, a consequência, né, disso tudo foi o quê? Castigo, expulsão. E aí Eva e Adão vão ter um primeiro filho, que são o filho da desobediência, que é Caim. Esse filho, por causa de tudo, um pecado, por isso que a palavra de Deus vai dizer, um abismo chama o outro. Esse filho é o filho da desobediência, filho que foi da quebra da aliança com Deus. Esse menino, ele não é um menino certinho, bonzinho, ele vai fazer uma oferta a Deus, só que ele vai fazer do jeito dele, não vai ser totalmente obediente. E aí Deus vai rejeitá-lo, porque Deus ele não aceita obras da carne. Caim vai agir segundo a sua carne e Deus vai rejeitar. Não é? O povo gosta de falar, mas o Caim foi rejeitado. Gente, por quê? Porque não é da natureza de Deus, não é da origem de Deus o que Caim fazia. Porque Caim era o filho da desobediência, tá? Era um abismo atrás de outro, a queda atrás de outra. A partir do momento que Eva e Adão caem, só é queda. Não adianta querer voltar atrás. A gente volta atrás agora com Jesus, tá? Antes de Jesus não adianta voltar atrás. Só com Jesus que a gente pode resolver esse problema, que ele resolve pra gente esse problema, por meio do Espírito Santo dentro de nós, controlando essa natureza pecaminosa. Como se fosse assim uma mão assim, ó, a mão do Espírito Santo segurando a natureza assim, ó, eu mando aqui, eu seguro aqui, porque se ele soltar, ou se a gente deixar ele tirar, deixar não, a gente impedir que ele segure, o que acontece? Queda, meu amor, queda total. Aí acontece uma rejeição, tá? Não, aqui a Bíblia não é pra gente ficar com pena de ninguém, não é pra gente ficar com dó de ninguém. Nessa parte, tá? Antes de Jesus, porque essa é a verdade, não podemos negar ela. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso daqui? 3 pecados aqui são nítidos. 3. Primeiro, cobiça, orgulho e inveja, que é a inveja de Caim, tá? Com o seu irmão Abel. E o resultado disso tudo é o quê? Morte. E depois da morte vem o quê? Uma condenação, tá? Que foi o que Deus fez com Caim, porque... Não, o que Deus fez com Caim por ele ter matado o irmão dele. O irmão dele era o filho da luz, tá? Da parte de Deus. E aí ele simplesmente vem e destrói aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fez, aquilo que é da luz, tá? E é só queda atrás de queda, só queda atrás de queda. E aí Jesus, né, representação de Abel, filho de Deus, foi também tratado dessa maneira, né? Caim matou Abel e os falsos profetas, os filhos da promessa lá, que eram os hipócritas, fez a mesma coisa com Jesus Cristo, só que tinha um plano ali arquitetado por Deus, que era para Jesus Cristo ser realmente crucificado, e o sangue santo de Jesus iria nos purificar de todo o pecado, que ele nos purifica de todo o pecado. Mas aqui, por que a palavra vai dizer... Obras da carne, obras da carne na palavra de Deus são obras de Adão e Eva, da carnalidade desses dois. Aqui ele vai dizer, ó, em Gênesis 2, verso 23, diz assim: então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Por que que nós
Por que a palavra de Deus vai dizer assim, obras da carne? Por que lá em Gálatas 5 vai falar quais são as obras da carne? Porque foi por meio do homem e da mulher. A carne era o homem e a mulher, tá? Então, assim, é essa natureza deles dois lá de trás que vem sobre nós. Então, essa carne é uma natureza pecaminosa. Pecaminosa porque originou do primeiro pecado de Eva e Adão. Pecado de cobiça. Tá bom? E aí eu vou aqui trazer uma explicação para você como que você pode, por meio da ajuda do Espírito Santo, conseguir andar no caminho da luz, lembrando que dentro de você tem uma natureza pecaminosa mesmo, então assim, é só com a volta de Jesus voltando para nos buscar que o nosso corpo será glorificado e aí não teremos mais nenhuma fraqueza, tá? Mas nós podemos facilitar a nossa vida com a ajuda de Deus e com a instrução da palavra de Deus, e por meio aqui dessa palavra que me foi revelada, que nós precisamos tomar cuidado com os nossos 5 sentidos, porque é por meio deles que começa tudo, tá? Porque nós somos um corpo, Deus não fez boca, olho, ouvido, nariz, tato, palavra, essas coisas por acaso, tudo tem um acaso, e a maneira como você vai vivendo a sua vida, a maneira como você vai tendo um estilo aí diário, né, de vida, isso vai influenciar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, e a finalidade disso tudo, você tem que saber se vai ser para Deus ou para o diabo, para as coisas das trevas, você tem que saber a finalidade desse seu estilo de vida, tá? Que vai abranger essas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Será que esse estilo de vida que eu venho vivendo, ele vai se voltar para a luz, vai se voltar para a instrução de Deus, para a vontade de Deus, que foi o que Deus fez aqui com a mulher, que quando com a mulher e com o homem, que quando a serpente vem perguntando um monte de coisa para Eva, ela já dá uma resposta, porque ela era instruída, ela não foi igual uma bobinha, uma tolinha. Então, o que eu quero dizer aqui para você, meu amor, que você tem inteligência, você não é bobo. Esse 6º sentido que foi aberto foi a carnalidade, a natureza, tá? Porque era uma carne dos olhos fechados para o pecado, para a desobediência, mas uma coisa que foi aqui, ó, ativado, nesse sentido da visão da mulher. A mulher olhou para a árvore. Então, o que eu quero dizer para você, cuidado com o que você ouve, cuidado, porque começou pelo ouvido, né, pela conversa. Cuidado com o que você anda ouvindo, porque por causa do que você ouve, você pode perder sua fé, você pode se tornar um fofoqueiro, você pode falar coisas que não deveriam falar por meio de uma influência maligna de palavras. Cuidado com o que você vê, para de olhar para aquilo que Deus não tem para você. Para de ficar de olho nas coisas dos outros, porque a promessa de Deus é sobre todos nós. Deus, ele tem pensamentos de prosperidade, de um futuro melhor, de vida eterna para mim e para você. Então, para de ficar olhando, ai, fulano tá dando certo, a vida do fulano é bonita. Por que a sua vida não dá certo? Comece a olhar para ela, porque se você olhar para a sua vida, você vai conseguir enxergar o que precisa ser resolvido. Mas enquanto você olha para a vida dos outros, enquanto você olha para o sucesso, para a belezura, para tudo que está lindo na vida do outro, você não vai conseguir voltar para aquilo que está feio em você e consertar e arrumar. Então, assim, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você anda vendo, cuidado com o que você anda sentindo por aí, tá? Isso daí vai entrar... Oh, meu Deus, a mulher mandou uma mensagem aqui. Isso aí vai entrar para dentro de você, para sua alma, tá? Cuidado com o que você coloca na sua boca. Eva colocou o fruto. Cuidado com isso. Eu lá no fundo, eu não sei se esse fruto era fruta assim que a gente come, não sei, né? Mas não estou duvidando da palavra de Deus, eu acredito no que está escrito, mas Deus já me deu um discernimento aqui, desobediência, impureza, né? Cuidado com o que você come, porque o que você come pode prejudicar a sua saúde, pode influenciar coisas na sua alma. Por exemplo,
Uns 2 dias desses eu estava muito viciada em doce, fast food, essas coisas que são maléficas para a saúde. E por causa disso eu estava tendo problemas de saúde, aqueles problemas que são silenciosos, sabe, que a gente não vê de cara, mas com o tempo depois pode desencadear uma doença. E só foi eu cortar o açúcar, eu comecei a ver melhoria no meu corpo, eu comecei a emagrecer. E eu comecei a ver que eu estava prejudicando a minha saúde. Então, assim, até a minha alma estava sendo prejudicada por causa do tipo de alimento que eu estava comendo. Eu estava tendo muito desequilíbrio, chegando no pecado da glutonaria, que é um tipo de idolatria e leva para um vício também. Não estou falando aqui que você deve parar de comer açúcar, tá? Lembrando que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Porém, eu senti no meu coração, eu senti um discernimento de parar, tá bom? E só tá fazendo bem, não tô morrendo por falta dessas coisas, tô de boa, tô tranquila. Tudo que eu como que é fruta, como rapadura, eu sinto o doce, né? E aí, agora vamos lá, cuidado com o quê? Com o seu tato, onde você anda tocando as suas mãos, tá? Onde você anda sentando, com quem, nos ambientes que você vai, porque o tato vai influenciar, não é só sua mão, é teu toque, né? Tua sensibilidade. Cuidado com quem você anda se envolvendo, se relacionando, cuidado com os ambientes, tá? Não estou falando aqui de você ir ali pagar uma conta, não estou falando disso. Eu fui ali pagar uma conta, fui ali comprar um remédio. Não estou falando disso, estou falando, você está entendendo, né? Quais são os ambientes que eu estou falando aqui para você. Cuidado, cuide dessas áreas da sua vida, a visão, audição, olfato, paladar, tato, porque por meio disso você vai abrir portais nas 3 áreas da sua vida: corpo, alma e espírito. Se você quer ter resultado na sua vida, de forma física, almática e espiritual, você precisa cuidar desses 5 sentidos que eu acabei de falar aqui, tá? Olha só, super importante você trocar o que você vê, o que você ouvir, porque a palavra de Deus vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, assim, quais são as palavras que estão entrando dentro do seu ouvido? Você tem que ver se isso condiz com a palavra de Deus, tá? Porque isso vai influenciar até na sua fé. Tem gente que não acredita nas coisas que podem alcançar ou ser alcançada porque ela não ouve a palavra de Deus, ela não vê a palavra de Deus. Vê que eu falo ler. Se você é analfabeto, não sabe ler, mas pelo menos escute a palavra de Deus, tá? E isso vai influenciar em todas essas 3 áreas da sua vida, tá? Nos resultados que você quer. Lembrando que muitas coisas são processos. Deus não vai fazer às vezes tudo de uma vez, porque precisa também do seu processo natural. Ele respeita o tempo das coisas, né? Mas aqui, resumindo tudo que eu quero falar sobre o que aconteceu lá. Todo mundo já ouviu falar sobre Eva e Adão, sobre essa questão aí do pecado de Eva. Mas assim, o que foi que Eva deixou de fazer que fez ela pecar? Ela foi desejar por meio de uma cobiça o que não era dela, o que não era para ela, sabe? Porém, ela tinha uma instrução, e eu quero dizer aqui para você: se você anda desejando o que não é seu, é porque tu tá precisando ler Bíblia, porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem tudo escrito aqui para você, tá? Deus, ele tem visão assim bíblica, de palavra, para entrar dentro dos seus olhos, para você começar a enxergar o que você é, o que você já tem no Senhor. Não é para você ficar olhando para os outros, cobiçando, invejando. Por que a fulana dá certo? Por que a fulana não isso? Por que a fulana não aquilo? Porque você está longe da instrução. Você deixou a voz de Satanás entrar dentro do seu ouvido, e aquela instrução de Deus, que é a primeira: olha, não coma, não toca nessa árvore. Você deixou a instrução de Deus de lado, botando a instrução de Satanás, ouvindo os enganos de Satanás sobre a sua vida. Porque o plano de Satanás é enganar e mentir. E foi isso que ele fez aqui com Eva e Eva, que ela tinha a instrução dela, deixou isso para o segundo plano, né?
Resumindo, é isso que eu quero falar para você. Depois que eu deixei a voz de Deus entrar dentro de mim, depois que eu deixei a minha carne de lado e estou sempre, todos os dias, buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, cara, estou vivendo sobrenatural todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Já tem aqui uma semana que eu estou vivendo uma semana não, vários meses já vai fazer um ano que eu estou vivendo. Quase um ano, né? Na verdade, já está aí com uns 8 meses que eu estou vivendo o sobrenatural durante todos os meses e agora, durante, assim, eu acho que uns 5 dias vivendo o sobrenatural de Deus, de coisas que Deus me usa. Deus está fazendo em mim, está usando a minha vida, está usando a vida de outras pessoas para me ajudar, tá? Com todo esse processo do que Deus quer fazer em mim e por meio de mim, todo dia. Às vezes eu olhava assim e falava, nossa, eu queria também, assim, viver o sobrenatural de Deus dessa maneira, porque eu acho muito bonito isso. Eu queria sentir, saber o poder de Deus em mim, sabe? Assim, saber sentindo como é que funciona. E depois que eu comecei a viver, eu vi que é uma coisa plena, uma coisa simples, uma coisa que só precisa de fé, de obediência e de instrução da palavra dele, sabe? E do Espírito Santo ativado dentro de mim por obediência. Só foi eu começar a entender o que a palavra fala para mim e pôr em prática que tudo começou a acontecer, tá? Mas eu precisei ter humildade para isso, para reconhecer isso, que aqui vai dizer sobre os 3 pecados principais aqui, que foi cobiça, orgulho e inveja, né? E houve uma condenação de castigo, de morte, de condenação, mas eu quero aqui falar para você que Deus ele pode tirar todo esse castigo da sua vida por meio de Jesus Cristo, por meio da obra perfeita de Jesus na cruz, porque Jesus ele foi santo, pleno, mesmo com uma natureza pecaminosa dentro dele, e lá na cruz ele foi condenado no nosso lugar, porém no terceiro dia ele foi ressuscitado pelo Pai e recebeu sobre ele a plenitude, o governo de todas as coisas, e ele também quer fazer isso com você. Deus, por meio do seu filho, ele quer que você governe a sua natureza, ele quer que você tenha o governo da sua carne com a ajuda do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo, deixando de lado todas essas obras da carne, tá bom? É isso aqui que eu queria falar para você, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que você se alimente da palavra de Deus, porque Deus ele tem uma palavra abençoadora sobre a sua vida, uma palavra de obediência, de vitória, de fidelidade, e eu creio que em Cristo Jesus você pode todas as coisas, você é mais que vencedor. Tudo de bom, tchau, tchau. Compartilhe esse vídeo, curta se você assistiu aí, e é isso. Deus abençoe sua vida. Tchau.